E acho que é um pouco disso, eu falei... Você falando, eu lembrei de uma fala de um professor de geografia meu, Pacheco. Um beijo se um dia você vê isso. Te adoro eternamente. Nunca me reprovou. Aí, Pacheco, tirou onda, Pacheco. Já gostei do Pacheco. Pô, aí ele falava muito sobre essa questão de valorizar a Baixada em Nova Iguaçu, né? E aí uma vez ele falou que antigamente Nova Iguaçu, Japeri eram muito cidades dormitório, né? Ainda é. A pessoa vinha só pra dormir e no outro dia já tinha que, se despencar pro centro do Rio. E aí quando a gente se formou, ele falou uma coisa que me marcou muito. Falou: se vocês quiserem abrir alguma coisa, por mais que tenha a tentação de ir pro centro do Rio, tenta valorizar a Baixada. Abra alguma coisa pra cá, porque aqui tem um potencial gigante de Viu, Amanda? E você não quer ficar aqui, você quer ir pro Rio. Ridículo. Eu levo a Amanda fazer trilha aqui com o Jonas. Entendeu? Bora, Amanda, bora, Amanda. Nossa prima, quando ela vem aqui, vamos marcar uma trilha. Vamos marcar uma trilha com ela, ela gosta de trilha. Ela é de São Paulo. Isso. Aí, ó. Mais uma de São Paulo, vamos lá. E a gente precisa ter essa valorização, né, realmente, da Baixada. Exato. Porque... tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita pra se mostrar. E é o que a gente tava conversando aqui atrás, né? E não se mostra. Não se mostra, não é explorar. Não se mostra. Cara, essa questão de você valorizar, e achei bem interessante a forma que o Pacheco colocou. Porque é real, porque quando eu comecei a fazer turismo aqui, tem outros grupos que já faziam. Tem o Vitor Viana, que era do Aventureiros, que é muito conhecido, né? Que pra mim até mandar um abraço pra ele é uma inspiração, eu gosto muito de acompanhar ele. E ele ficou 10 anos aqui fazendo turismo só na Baixada, valorizando Nova Iguaçu. E a gente tem esse potencial gigante e as pessoas hoje querem. Contanto que quando começou a pandemia, que ninguém podia viajar, ninguém podia sair, aonde que você teve maior demanda, né? Falando na questão turística, o turismo local. Porque você ficava muito limitado àquela região. Então você começou a ver uma demanda do seguinte: primeiro, das pessoas saírem de casa. Porque quando começou a flexibilizar a pandemia, as pessoas queriam sair de casa e espairar, e começaram a ver a importância da saúde mental, da vida ativa, né? Como isso faz diferença. E outra que você começou a olhar mais pra cidade. Pô, o que eu posso fazer aqui? Isso. E aí você começa a ver o crescimento de vários Instagrams. O que fazer na Baixada, o que fazer, onde comer na Baixada. Então, e outros programas, e você começa a desenvolver produtos. Hoje o que a gente faz é desenvolver produtos turísticos. Hoje o que eu faço, né, com Treinando com o Jornal, a gente desenvolve produtos. E aí a gente já visitou, além da Janela do Céu, você tem a Pedreira da Vigné, você tem o sítio a Pedra Lisa, você tem as cachoeiras de Tinguá, né, que você pode visitar, você tem um turismo histórico muito forte, pouco explorado ainda por grupos, você tem um porto. Pô, o porto, assim, eu preciso falar dessa experiência, porque eu não sabia que tinha um porto, né? Quando eu comecei a conhecer a Baixada, eu não sabia. Sim, eu tô aprendendo ainda, tem muita coisa pra aprender sobre Baixada. Mas aí eu falei, cara, eu quero fazer um roteiro histórico, porque é aquilo que a gente tava conversando. Quando você começa a conhecer a história, você começa a sentir o pertencimento, você faz parte daquilo ali. Começa a identificar pontos que tem a ver com a sua história também. Que as histórias se cruzam. A sua história, a história de Nova Iguaçu, as histórias vão se cruzando, e aí você começa a sentir parte disso. Sim. E aí eu fui visitar ali a Fazenda São Bernardino para poder fazer um reconhecimento. E aí me falaram que tinha um porto. Aí eu falei, um porto? Um porto em Nova Iguaçu? Aí você imagina, né? Aquele porto gigante, imagina. Eu já trabalhei com logística de porto, já trabalhei no porto ali do porto de ali na Francisco Bicalho, que é o porto ali do centro, que é da Petrobras. Então eu falei, pô, imaginei logo aquele porto, só que eu falei, pô, peraí, como é que era, né? Quando a gente chegou lá, aí eu tive a oportunidade de visitar o seu Alan, que também quero mandar um abraço, que é o Alan do Porto Iguaçu. Ele é um senhor incrível, é um cara assim que ama também a Baixada. E aí você vai conhecendo esses anônimos apaixonados pela Baixada que tem uma relevância assim gigante. O senhor Alan, por exemplo, ele, dentro do sítio dele, é um sítio propriedade privada, propriedade dele, que passou de pai para filho, né, hereditário, ele tem um dos portos, eram 25 portos, que passavam de Nova Iguaçu até Caxias. E ele tem um dos portos mais preservados que tem hoje. Que hoje é aberto à visitação e ele não cobra nada. E ele não ganha nada por isso também. Caramba. Então, assim... E é um porto, um dos mais bem cuidados. Eu fiz até um vídeo que eu botei assim, Porto Iguaçu. O vídeo viralizou, bateu 20 mil visualizações. E aí só que a experiência desse dia foi tão legal, porque eu levei um bottom desse pra ele. Na verdade, eu levei um bottom. E aí, quando ele olhou assim... um senhor, né, de idade, ele olhou o bottom, o olho dele brilhou. Ele falou, é a fazenda? Eu falei, Aí eu fui e entreguei pra ele. Caraca, que legal. Aí ele botou assim.
A alegria dele, assim, foi algo que eu tenho até hoje na minha memória. Eu falei assim, cara, é isso. Eu acho que eu entendi, falei, caraca, como é que o impacto, sabe? Essas pessoas assim que estão valorizando a Baixada, que precisam também de voz. Eu falei, caraca, eu falei, pô, tô no caminho certo. E aí a gente visitou o Porto, e o Porto é lindo, gente. Um dia de sol ali fica incrível pra foto também, pra quem gosta de uma fotinha. Cara, lá é incrível e fora da história. Foi um dos portos também mais importantes. Antes de você ter a estrada férrea, que eu tava comentando com vocês, onde você tem carga chegando, você tem a estrada do comércio, você tem o ciclo do ouro. Onde você tem carga que chega, né, você começa a ter pessoas ali também comercializando. Então ali era onde chegavam as cargas para embarcar para o centro do Rio, que eles embarcavam pelo Rio Iguaçu e iam para a Baía de Guanabara para poder chegar até o centro do Rio. E aí você vê, o porto ele tem essa vertente do Rio Iguaçu e você vê onde era o caminho. Então ali também tinha como se fosse uma estação ali, era uma estação que eles faziam comercializações de produtos que chegavam através das embarcações, que eram canoas, né? Eram basicamente ideias de canoas. E assim, era incrível. Só que foi perdendo sua importância histórica por conta da construção da estrada férrea. Mas até hoje você tem lá. Lá teve também uma das primeiras cadeias públicas da cidade, do estado. Em Tinguá, nessa mesma propriedade. Cara, muito legal, muito bacana a história. É muito rico, esse terreno, ele é muito rico. Você também tinha a Câmara de Vereadores lá, que hoje não tem mais nada, por causa o tempo, né, a questão de preservação. Mas, conversando com ele, ele tava me contando, me mostrando onde era a porta da cadeia. Ele é praticamente história viva. Sim, é história viva, E assim, você vê, e vão hoje, por exemplo, professores de geografia da UERJ, professores de geografia de faculdades vão lá fazer roteiros com seus alunos. Ele tem até uma página no Facebook, Porto Iguaçu. Hoje ele também oferta um café da manhã. É incrível também o café da manhã dele, legal. Café da manhã colonial. E assim, é bem legal porque ele e a esposa que tocam. E sim, ele é fantástico. Gente. Tio Daniel, leva a gente lá, tio Daniel. Meu pai adora essas coisas de trilha, ele adora de história. Gosta. Olha, ele vai se amar. O seu Alan é assim, um ótimo anfitrião. Ele recebe com carinho, com amor, e ele tem carinho por falar, né? Dali. E assim, acho que paixão faz total diferença, né? Com que certeza. A gente faz. Então, e ele pra mim é um dos caras mais importantes assim, da região de Nova Iguaçu, porque ele tem um amor e uma paixão que me contagiam e me inspiram pra continuar esse legado, assim, pela Baixada e por Nova Iguaçu e pela Baixada como um todo. Go, 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 yo.